Nós vamos começar. O tema de hoje é: os espíritos estão entre nós. Os espíritos estão aqui, convivendo no mesmo espaço-tempo. Isso é meio maluco de se entender, porque os nossos sentidos, nosso ouvido, nosso olho, nossa pele, a gente não consegue detectar nenhuma presença desse povo aqui entre nós. Mas o fato é que nós já descobrimos cientificamente que os espíritos realmente estão aqui. Porque, cientificamente, porque sempre se soube que os espíritos estavam entre nós. Desde as práticas antigas lá dos povos, não sei quantos mil anos antes de Cristo, que eles faziam esse tipo de contato. Tinham as sacerdotisas que entravam em contato com os mortos, né, o mundo dos mortos. Mas Allan Kardec veio e, através do livro dos médiuns, ele explica como que foi a metodologia de se entrar em contato direto com esses seres, que nada mais são do que nós. Nós sem a vestimenta física, a gente sem a matéria densa que nos abriga o espírito. É como se a gente entrasse em um carro, né? Por isso que eles falam é um cavalo, né? Não tem algumas religiões que falam, é um cavalo. Mas realmente é como se a gente entrasse em um carro para pilotar esse carro. E a gente tem que cuidar desse carro, porque ele vai nos conduzir, ele vai nos ajudar a chegar num local que a gente precisa chegar. Cada um é um local que precisa chegar, tem uma jornada a cumprir, e através desse veículo físico, a gente vai ter maneiras de chegar. E o Cristo vem depois nos ensinar como que deve ser essa jornada, qual é a direção que a gente tem que tomar, os cuidados que a gente tem que tomar com esse veículo. Por quê? Porque ele tem uma particularidade. Esse avatar que a gente recebe, ele pode ser desligado a qualquer momento. Essa é a grande verdade que a gente evita muito de pensar nela. Mas cada minuto, cada segundo, quem assistiu aqui o filme Avatar tem uma ideia mais ou menos de que quando se desliga lá a máquina que permite essa indução, o avatar perde o piloto, né? E nós somos chamados a voltar para o lugar verdadeiro, a verdadeira vida, que é em espírito. A verdadeira vida é em espírito. Eu estou querendo dizer, sim, que o nosso estado aqui, encarnados nesse corpo, é transitório, passageiro, impermanente, ciclotímico, porque, conforme o Samuel mesmo disse hoje, uma hora a gente está bem, outra hora aqui, ciclotímico. Todos nós somos, isso é uma particularidade, inclusive mentalmente. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está tão bem assim. E a gente tem que ter muito autoconhecimento e muito conhecimento de como são as leis de Deus, como que funciona o Evangelho na nossa vida, para que a gente não se perca. Por quê? Porque a chance da gente se perder, da gente fracassar e cair, é enorme. É gigantesca. O perigo é iminente. Mas isso é assustador. Sim, para quem é invigilante. Não para quem já tomou a decisão de arregaçar as mangas, para quem já tomou a decisão
de seguir o caminho, para quem já tomou a decisão de fazer o esforço da reforma íntima para dar conta de fazer essa jornada da melhor maneira que for possível. Porque também o impossível a gente não vai fazer. A gente também não vai oferecer, entregar uma coisa que a gente não é capaz. Cada um vai entregar algo que possui a capacidade de entregar. Só que a gente tem que se burilar a um ponto tal que a gente possa entregar à vida, a Deus e ao próximo o melhor que a gente puder. A gente tem que se esforçar para a gente entregar o melhor. Tá? Bom, então a gente vai começar refletindo, eu gosto muito de fazer uma sequência lógica, sobre o que é a morte. O que é a morte, gente? Vamos pensar, porque a gente não gosta de pensar nisso. Principalmente porque a gente ama seres que a simples ideia de perdê-los nos é apavorante. Principalmente aqui quem é pai e mãe, sabe do que eu estou dizendo. E principalmente quem tem um relacionamento feliz, né? Um relacionamento de anos, que já se consolidou, que já está assim, o casal já está bem estruturado, bem temperado um no outro. Perder isso é um baque. É um baque. Tanto para quem deixa o corpo físico e parte para o plano espiritual, quanto para quem fica e pensa assim, como que vai ser a minha vida sem essa pessoa? A nossa vida com aquela pessoa determinada, né, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele esposo, com aquela esposa, com aquele filho, com aquele amigo do peito, a nossa vida com ele terminou ali. Não vai ser igual mais. A gente vai seguir de uma forma diferente. Igual quando a gente perde um membro mesmo. A gente vai seguir, mas não vai ser igual. Porque cada ambiente que a gente tiver, cada lugar que a gente tiver, a gente vai lembrar. Se fulano estivesse aqui, seria diferente. E seria mesmo. É algo que a gente vai ter que lidar. Por isso que se diz, né, que o maior problema do mundo de expiação e prova, vocês sabem qual que é? O maior problema que a gente tem que lidar, de todos. Apego. Apego é o pior problema. Tem outros, mas esse é o pior de todos. Porque esse problema do apego, ele está diretamente intrincado no fenômeno da morte. Porque é aí que nós vamos entender que existem vários processos de desencarne diferentes. Ninguém desencarna da mesma maneira. Olha que loucura isso. Ninguém desencarna do mesmo jeito. Cada um vai desencarnar de uma forma muito específica, muito peculiar, dependendo de uma série de fatores que a gente vai estudar aqui hoje, que nós vamos trazer aqui hoje, né? O apego é o principal problema de se lidar com a morte. E é o apego que faz com que a maioria dos espíritos permaneçam aqui na Terra. Permaneçam no mundo físico. Por quê? Porque a vibração deles ainda está numa frequência que o identifica com essas coisas do mundo. Em especial, além do apego pessoal, né? Além do apego afetivo, emocional, ainda tem um outro tipo de apego, que é o apego físico. Apego com coisas, apego com dinheiro, apego com o próprio corpo. Posses.
E tem outro tipo de apego também. Apego dos vícios. Dos vícios que cada um de nós carrega, uns em maior ou menor grau, que são vícios comuns no planeta de expiação e provas que a gente está vivendo. Quais sejam esses vícios? Quais são? Drogas, cigarro, mas que o cigarro melhorou muito, mas ainda tem muita gente que fuma, tem o vício. A maconha, que até falam que virou remédio, mas não é, é uma droga mesmo, é um alucinógeno. Outros tipos de droga pesada. A compulsão por sexo, por comida. Tem espíritos que, ao desencarnarem, eles têm, ainda têm muito forte dentro deles os desejos carnais por sexo mesmo, ou mesmo pelas alegrias banais de festa, essas coisas que tem aquela alegria de plástico daquele momento e depois vem a exaustão. Apegos a vários tipos de compulsão, comida eu já falei, né? Bebida também, que é muito triste. Tem um livro muito interessante, acho que é do Ramatiz, que fala sobre, ele se chama Fisiologia da Alma. É um livro que explica detalhadamente como que esses espíritos apegados, eles se unem aos encarnados apenas para continuar usufruindo daquelas sensações que eles tinham quando estavam encarnados. Queria acrescentar, acho que o grande mal que aflige o mundo hoje do apego é o apego ao poder. Ótimo. Apego ao poder. Aflige mesmo. Em todas as áreas, mesmo no nosso meio, no nosso caminhar, o apego ao poder, ele tem desalinhado muito. E o apego ao poder está muito ligado ao orgulho e à vaidade, né? Ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. A gente está vendo aí as brigas políticas e as dificuldades sociais que estão acontecendo aí pelo mundo afora, né? As guerras, tudo porque essa briga aí com relação a ter o poder. O poder é a causa, né? Então vamos lá. A morte, ela nos surpreende, e eu já falei que o momento de morrer, de desencarnar, para muitos é um momento, pasmem, que a pessoa não percebe. Quantas e quantas vezes em reunião mediúnica a gente vai conversar com o espírito que não tem a menor ideia do que aconteceu com ele. O espírito percebeu que algo aconteceu, muitos acham que estão sonhando, que estão vivendo um pesadelo. Outros acham que enlouqueceram, porque eles voltam para suas casas, voltam para suas residências, e ali eles ficam vivendo o seu dia a dia mesmo, às vezes por anos. Nós já atendemos aqui espíritos que já tinham 200 anos, não foi? Não foi? Que estava aí preso na propriedade que nem existia mais, mas aí que está uma coisa incrível. Na cabeça desse espírito a propriedade existia. Por que isso? Porque o espírito ele fica transitando em dois lugares emocionais. No psiquismo dele, onde a gente já sabe que crenças criam realidades. Então, a pessoa, ela, através do pensamento, ela consegue visualizar e se enfiar ali naquela realidade que ela mesma criou, baseada na crença de que aquilo existe. Então, ela vive ali experimentando aquelas sensações físicas que vão ajudando a manter esse sistema,
que ela fica presa nesse sistema, ela fica presa ali, nessa realidade, né? E ela se sente também, quando ela está nas ruas, ou nas casas, ou nos lugares públicos, ela se sente, eles reclamam, ignoradas. Elas se sentem ignoradas. A gente já leu livros das pessoas relatando suas experiências pessoais, voltando para casa após o desencarne, e chegando lá, os filhos não conversam, a esposa não conversa, mas a pessoa não aceita, ela nem cogita na possibilidade dela não pertencer mais ao mundo dos vivos. Por que isso, gente? Porque as sensações continuam as mesmas. A gente não muda porque desencarnou, porque morreu. O nosso sentimento não muda. Alguns autores dizem que até piora. O que a gente tem de ruim fica pior quando a gente desencarna. Então, o fato da gente morrer, desencarnar, não significa que vai aliviar nada para nós, não. Então não descansa, não? A pessoa fala, nossa, eu preciso descansar. Eu preciso de descanso. E aí, os suicidas, gente, que percebem que eles não morreram, olha que sensação de terror que acontece com eles. Quando eles descobrem, e quando eles ficam ali, presos naquelas sensações da dor, de ficarem ligados aos despojos, ao corpo físico. A gente já estudou tanto aqui que cada pessoa tem um gás de tempo injetado ali para ela viver aquele período, e não cabe a ela extinguir aquele processo. O gás precisa esvaziar no tempo de Deus. Cada um tem o seu tempo certo. Hein? Exatamente. Então a pessoa só vai partir quando esse gás, esse fluido vital, chegar ao fim. Por isso que a doutrina espírita não é favorável a nenhum tipo de eutanásia. A doutrina espírita não é favorável a nenhum tipo de suicídio, direto ou indireto. Ah, mas como é que é isso do indireto? Isso é outra história. O suicídio indireto é aquele da pessoa não se cuidar, não cuidar do veículo que ela possui. Cada um tem um veículo para prestar contas. Esse veículo tem que dar conta de chegar ao final do trajeto. Fazer as manutenções, né, Sandra? Exatamente. Nós temos que fazer as manutenções, e quem faz é a gente, não é o outro. E o que a gente faz? A gente responsabiliza, a gente culpa, a gente terceiriza o nosso bem-estar. Nós somos mestres em fazer isso. Desde a simbologia de Adão e Eva, quando se come a maçã, né? A Eva come a maçã, e quando ela chega para Adão para dar, Adão pergunta, cadê? Você comeu a maçã? Não acredito. Ah, foi a serpente. Foi a serpente que me induziu. E aí, quando Deus chega, isso é uma simbologia muito legal, Deus chega para Adão, comeste do fruto, ele, Senhor, foi a mulher. A mulher que me fez fazer isso. A gente terceiriza nossas responsabilidades. E aí a gente não cuida do que é puramente responsabilidade nossa. O nosso sucesso, o nosso progresso, a nossa luz, a nossa felicidade, exatamente. Ela é responsabilidade nossa, ela é de competência nossa, e ninguém pode fazer nada por nós a não ser a gente mesmo. Ah, então não vale a pena a gente ajudar os outros? Porque já me perguntaram. Então, se cada um é responsável por si, deixa quem está tendo um troço lá na rua morrer. Não é isso. A gente tem que fazer a nossa parte pelo outro, porque a gente tem que ajudar o serviço da vida. A vida tem um trabalho.
A vida está fazendo um trabalho. E a gente é abelha nessa grande colmeia. A gente tem que ajudar a vida. E ajudando ao próximo, Jesus falou, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Se você vai amar ao próximo, você vai ajudar, você vai cuidar do próximo como a ti mesmo. Acrescentando, quando Cristo nos fala que devemos ser semelhantes a Ele, e em todas as gerações o homem vem procurando moldar a semelhança de Cristo no aspecto físico, cada dia fica mais claro para a gente. Então, se por querer ajudar, ser Cristo. Muito bem, ele está falando por que ajudar, porque a gente tem que seguir o que o Cristo nos orientou. A gente tem que fazer isso. Por quê? Porque ele falou que a gente tem que fazer. Ele explicou por quê. Está no roteiro. Né? Está no roteiro e você tem que seguir o roteiro, que o roteiro tem toda a lógica. Tem toda a lógica. Né? Tá tudo muito... O mosaico, ele é muito bem construído. E a gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte bem feito. Né? Então, eu estava falando que cada processo de desencarne é diferente. E é muito comum a pessoa assustar quando ela descobre que ela está no plano espiritual. Que fala, eu morri. Essa é a grande frase. Eu morri? Sim. Ah, mas isso é horrível. Não, isso é um processo natural da vida. A morte é natural, é tão natural que cada um de nós vai passar por ela. A morte nos espera, gente. Só não sabemos quando. Se ela existe, é porque ela faz parte da natureza e ela é boa e justa para nós. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom e justo para nós. Nós precisamos passar por essa escola e a gente cumpre a nossa meta e a gente tem que voltar, sair da escola, porque outros alunos vão entrar e a gente vai ter que voltar. Talvez a gente volte no ano, né, no ano seguinte. A gente estava na 7ª série, a gente volta na 8ª série. Né? Então, gente, vamos falar aqui sobre o que os espíritos veem. Os espíritos nos enxergam? Sim, eles nos veem o tempo todo. Nós enxergamos os espíritos? Alguns enxergam. A minha avó, por exemplo, Dona Mariinha, ela via espírito assim como eu estou enxergando vocês. Tanto é que ela foi taxada como louca, ficou internada há algum tempo na Santa Casa, Casa Santa Maria, uma coisa assim. Ela ficou internada como doida, porque ela conversava sozinha, ela estava conversando com espíritos, mandando espírito sair da casa dela, mandando espírito levantar da cama dela. O que você está fazendo aí na minha cama? Pode sair. E aí ela foi internada, né? Isso tem tantos anos. Depois ela teve contato com a religião espírita, começou a desenvolver mediunidade e foi uma médium magnífica, magnífica. Fez muito trabalho espiritual. Meu pai também, médium, né? Então eu cresci na doutrina espírita, cresci conversando com os espíritos, que naquela época a gente conversava muito com os espíritos, depois parou, não entendi por que tão bem. Mas a gente conversava muito com os espíritos nas mesas. Nossa, eu mesma conversava demais com os espíritos. Então, a gente não vê, mas algumas pessoas veem e conversam com eles e escutam os espíritos. Outras pessoas pressentem. Elas entram no ambiente e falam, nossa, está muito ruim aqui. Isso eu já consigo fazer. Eu consigo saber quando está bom, quando está ruim. É muito intuitivo isso. E consigo perceber quando uma pessoa também está ruim, quando ela está bem, a gente consegue, mas é intuitivo também. Não tenho a mediunidade de incorporação, psicofônica, né, de clareaudiência, clarividência, não. Mas tem pessoas que têm. A maioria não tem, conforme já foi dito. A mediunidade ela é uma grande oportunidade para a pessoa, digamos, quitar as suas dívidas com o universo, né? É como se a pessoa tivesse tanta dívida que a misericórdia divina chegasse
e falasse assim, olha, você vai levar tanto tempo para pagar, para acertar tudo isso, essa bagunça que você fez, essa lambança que você deixou. Vamos fazer o seguinte, você vai ter uma oportunidade de fazer hora extra e a hora extra vai ser muito bem paga. Vai ser muito bem paga. E aí você acerta. A gente chama de equilíbrio de karma, né? A gente não paga o karma, a gente equilibra o karma. A gente conserta, no livro O Céu e o Inferno, fala bem, né? A gente conserta, a gente repara o erro que a gente fez. A gente destruiu, a gente vai lá consertar e fazer bonitinho dessa vez. E aí recebe a mediunidade para poder fazer isso rápido e para a gente pegar na corrida quem a gente ama que já está lá na frente, porque muitos de nós já ficou para trás. Com certeza nós temos pessoas muito queridas, muito amadas, que estão fora da nossa frequência já por nossa incúria, nossa invigilância, nossa bobice, nossa preguiça, a gente ficou muito distante dessas pessoas e a gente precisa dar uma corrida para alcançá-las, né? Na mediunidade a gente consegue fazer isso, mas tem outra forma. Ah, mas eu não sou médium. Faz pelo serviço, tá? Esse livro fala o tempo todo, fonte viva e vinha de luz. Fala o tempo todo do serviço e do amor. Do amor e do serviço. Serviço e do amor. Também a gente dá uma corrida. Em vez da gente viver cada dia na sua preguiça, amanhã faz. A oportunidade chega, amanhã eu mexo com isso. Não, hoje eu não vou. Hoje eu não estou afim. Ou então a pessoa ligou, nossa, essa pessoa não vou atender essa pessoa. Não. Né? A gente vai adiando o nosso processo e a oportunidade é ali chegando. Às vezes você está na rua e vê aquela pessoa difícil, nossa, deixa eu virar para não encontrar, porque ali eu vou perder um tempo danado se eu tiver que conversar com ela. E a gente vai fazendo isso. E a gente vai perdendo oportunidades de ouro no nosso dia, que poderia. É interessante você colocar dessa forma, porque vou pegar a reunião mediúnica como exemplo. O médium não consegue trabalhar sozinho na reunião mediúnica. Só de médium fica complicado. Então, o médium tem a responsabilidade do trabalho, dessa hora extra, mas ele traz com ele o doutrinador, o sustentador, o assista, que também tem essa oportunidade de fazer essa hora extra. Exatamente. Então, que é o amor e o serviço. Exatamente. Então, é mediunidade, amor e serviço. Cada peça é importante no trabalho, não tem, né? Sim. Então agora eu vou falar de uma coisa muito difícil para nós. Se os espíritos estão aqui entre nós, porque a sua grande maioria está vibrando numa frequência de apego, uma frequência densa, baixa, muito presos ainda às coisas da terra. Então eles estão aqui entre nós em todos os lugares? Sim. Dentro da nossa casa? Sim. Dentro do meu banheiro? Sim. Seja elegante e gentil com você em todos os momentos, que a gente nunca está sozinho. Em momento algum. Ah, mas e quando a gente está lá no leito nupcial para a gente fazer um amor nupcial? Aí a gente já tem na obra espírita dizendo que quando a gente está vibrando na frequência do amor, os espíritos nos dão essa canja, essa colher de chá da gente ficar sozinho para a gente ter o nosso momento de amor, né? Esse momento ele é por merecimento do casal, ele é respeitado. Mas se o casal vibra nessa frequência mundana, de pornografia, de sensualidade, de malabarismos e só sensualidade, aí aqueles que gostam da coisa vão estar junto ali, vai todo mundo estar gostando. Por quê, gente? Cada espírito se sintoniza com a frequência que lhe é peculiar. E se a frequência é densa,
os espíritos vão estar ali participando da festa, da bebida então eles amam. Das comidas, dos churrascos, eles amam churrasco, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o espírito que ama churrasco. Inclusive tem um livro que fala da matança de boi, eu não lembro mais que livro, que esse é do André Luiz, que no que mata o boi, escorre o sangue, os vampiros vão lá para sugar o fluido vital. Eu não lembro mais que livro que é esse, mas eu lembro que a imagem ficou bem gravada na minha mente. E os espíritos nos vampirizam a energia também, gente. Nos vampirizam a energia. Se a gente... Ok. Então, se a gente está vibrando numa frequência X, a gente está desprotegido de verdade. Não tem como, porque é da lei natural. Nossa, mas Deus não me protege. Cadê meu anjo da guarda? Ele está ali, coitado, tentando falar alguma coisa com você, mas ele não acessa a onda que você está. Ele não consegue acessar. Você tá no AM e ele está no FM. A gente que precisa estar vibrando no FM para a gente ter as intuições, as ideias e a gente ter o tipo de acompanhamento que nos é peculiar. André Luiz fala, né? Cada um vive e respira na atmosfera que lhe é peculiar. Então, não é injusto que a gente esteja sofrendo obsessões diversas, acompanhamentos diversos, tendo a nossa liberdade de ficar sozinha, a nossa solidão, a nossa solitude desrespeitada. Não, somos nós os responsáveis pelo ambiente da nossa casa. Se a gente faz culto no lar, oração no lar, o ambiente fica ruim. Eu lembro uma vez que eu conversei com um espírito, nessa época eu tinha consultório físico, eu tinha um consultório, uma salinha, bonitinha, pequenininha. A primeira coisa que eu fazia quando chegava, rezar e meditar, colocava uma músicazinha, pedia ali a assistência dos bons espíritos para atender as pessoas do dia. Aí depois na reunião mediúnica eu conversei com o espírito, que ele falou assim, nossa, mas aquele lugar que você trabalha é muito fedorento. Eu falei, gente, fedorento? Agora ele me pegou, fedorento. É porque eu usava uma essência de lírio, realmente eu usava um difusor. E ele falava que ele não aguentava ficar ali. E ele estava me acompanhando para ver como é que era a minha rotina. Ele achou interessante o que eu falei numa dessas palestras. Ele achou interessante e resolveu me seguir, ver como é que era a minha rotina. E no meu consultório ele não dava conta de ficar de jeito nenhum. Então somos responsáveis pelo ambiente que a gente vive, pelo ambiente que a gente transita, pelo ambiente que é de nossa frequência estar ali, né? Você começou a falar do culto do lar, né? Que está desorientado, né? O culto no lar faz uma corrente vibracional na casa que a protege. Os espíritos não dão conta de ficar ali, eles ficam sem ar. Eles ficam sufocados. E tem pessoas que eles não conseguem chegar perto também. Eles não se sentem bem, eles ficam tontos, né? Eu lembro uma vez, já não lembro mais em qual, que disseram que, acho que foi meu pai falando do Dr. Gilson Freire, que ele falou que a aura do Dr. Gilson Freire era imensa, que ele viu, e depois um espírito falou que ele passava mal quando chegava perto. Ele não se sentia bem. Choque vibratório. Choque vibratório. Então, a gente consegue manter a nossa privacidade, a nossa individualidade, mas depende de nós. Os espíritos que estão no sofrimento, estão confusos, estão malucos, estão achando que estão malucos ou que não aceitam que eles desencarnaram, eles estão vibrando numa frequência baixa que para eles estarem em algum lugar ou acompanhando alguma pessoa, eles precisam dessa ressonância, tá? Tudo é ressonância no nosso mundo, né? Tudo é... Ah, mas então só tem espírito ruim entre nós? Não. Essa é a notícia que nos acalenta.
De vez em quando eu estou em oração, eu sinto a presença do Edmundo. Sinto a presença. Posso estar viajando? Posso, mas eu sinto uma presença muito boa perto de mim. Imagino que seja ele. E os nossos anjos guardiães estão sempre presentes, né? Os espíritos que cuidam da nossa história familiar também estão sempre nos visitando, vendo como é que a gente está, como é que está o nosso progresso, como é que foi essa semana, como é que foi esse mês. Né? A gente está sempre aí, a gente tem amados, já falei, no plano espiritual, que estão muito acima de nós, de vez em quando eles, né, dizem que no nosso aniversário eles vêm nos visitar. Né? Tem os livros que falam aí que no nosso aniversário a gente recebe visita dos nossos amados, vem nos dar um abraço, vem nos trazer uma boa energia. Isso é lindo também. Então a gente não está jogado no mundo com os espíritos malignos nos assediando. A gente também tem os espíritos de luz entre nós, no serviço, aqui no trabalho. A gente sabe que tem os espíritos que trabalham aqui no FEA. E nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, em todos os lugares tem os espíritos que trabalham ali também, ajudando no ambiente. Então a gente não está largado no mundo, não. Vai depender da gente, a nossa sintonia, onde a gente vai vibrar e quem a gente vai trazer para perto de nós. Certo? Bom, nós temos aí também os espíritos mensageiros, que estão em missão. Eles, inclusive, ficam muito satisfeitos de poderem ajudar quem precisa. Tem o livro aí, Hospital de Almas, que não nos deixa falar bobagem, né? A gente sabe que eles estão trabalhando, principalmente na hora do sono, que o nosso espírito fica mais liberto para sair e fazer coisas atinentes ao nosso desejo. Muita gente, durante o sono, vai trabalhar, outras pessoas vão estudar, outras pessoas vão ter com parentes, amigos, queridos, outras pessoas vão fazer esse tipo de tarefa. Outras pessoas vão para boteco e discoteca, né? Outras pessoas vão fazer bobagem, né? Vão perder o tempo. E por falar em tempo, o tempo para os espíritos é muito confuso. Igual aquele espírito que a gente conversou. Quando a gente falou que tinha 200 anos, ele não acreditou. Porque o tempo, na mente deles, tá ligado ao psiquismo. Não está ligado à nossa contagem de tempo aqui encarnados. Então passam 200 anos e para ele passou, por exemplo, uma semana. Olha que loucura, né? Para aquele espírito do Gregório passaram 700 anos. Quando Matilde foi lá resgatá-lo, lá no umbral, nas sombras, lá o Papa Gregório, né? Quando ela foi resgatá-lo, a mãe do Gregório tinha 700 anos, de 500 a 700 anos, que ele estava lá, comandando o umbral, né? E a força do amor da mãe, ela conseguiu uma nesga de luz para adentrar no coração dele, e nisso ele sentiu um amortecimento, ele adormeceu nos braços dela e ela o carregou. É um livro muito emocionante, acho que é o livro 5, né, do André Luiz. Libertação, isso. André Luiz mesmo, né? 8 anos lá, né? O próprio André Luiz. Clarence ficava rodeando ele ali, falando, uma hora eu vou conseguir. Então, assim, eu até dou um conselho, eu até aconselho, se a sua vida ficar esquisita, as pessoas não conversarem com você, faça uma prece. Esse é o conselho. Esse é o conselho. O truque da maçã também. O truque da... Você vai parecendo sua mão. Mas assim, fazendo a prece, o amigo espiritual vai ter acesso e vai tirar o véu do nosso olhar, né? Porque todos nós temos véus no olhar e a gente precisa se libertar deles. Todo mundo, sem exceção, tem distorção de olhar. Todo mundo tem. Uns em maior, outros em menor grau.
mas todo mundo tem. E a gente precisa muito da ajuda dos nossos mentores e amigos maiores para nos tirarem desse buraco que a gente se meteu, né? E trabalhar muito o desapego em tempo integral. Trabalhar o desapego, porque o apego vai nos prejudicar muito na nossa hora. E a nossa hora vai chegar. Não sabemos quando, mas vai chegar. Está no caminho e nós vamos passar por isso. Está no caminho da gente perder nosso pai e a nossa mãe pela lei natural da vida, que os mais velhos vão primeiro. Né? Pela lei natural da vida é assim. Então a gente tem que estar preparando também para ficar sem os nossos amados, né? Principalmente pai e mãe, que tem uma simbologia muito grande com a vida. O arquétipo mãe, arquétipo pai, né? São muito fortes em nós. Quando eles se vão, a gente fica órfão, entre aspas, a gente se sente órfão, tem que trabalhar muito isso. E perder filho parece que é considerado na psicologia a pior dor que existe. Não tem a dor maior, que foi a dor que Mãe Maria sentiu, né? A dor maior, que é de perder um filho. A gente perde um petzinho, a gente já fica com o coração machucado, né? A gente já fica com... Imagina perder o filho, né? Interessante a doutrina, né? Porque tem como consolador, justamente. Exatamente. Eu fico imaginando isso, Antônio. Quem não tem esse conhecimento espiritual, que a vida continua, a pessoa enlouquece mesmo. Tem tudo para enlouquecer. Sabe, isso eu falo como psicóloga. A pessoa tem tudo para enlouquecer. Tem tudo para ficar doida. Sem exceção. Outro conselho. Então, eu já dei o conselho número 1. Se começar a ficar esquisito, estranho, ore, porque você já partiu. Tá? O segundo conselho é as perguntas do Livro dos Espíritos, que são assim, se você ler e não entender, me desculpa. Me desculpa, você está com um problema cognitivo. Porque até uma criança de 8 anos vai entender. Tudo sobre os espíritos. Olha o tipo de pergunta, eu não vou ler não, porque o nosso tempo não deixa. Os espíritos veem tudo que fazemos? Os espíritos podem conhecer os nossos mais íntimos pensamentos? É fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la da pessoa morta? A gente pode esconder alguma coisa de alguém? Influência dos espíritos no nosso pensamento e atos. Eles nos influenciam? O que vocês acham? O tempo todo. Mais do que imaginamos. Está aqui. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. Como distinguir os pensamentos que são nossos do que são sugeridos? Evangelho na cabeça, né? Evangelho na cabeça. Gente, enfim, com que objetivo os espíritos nos induzem ao mal? Para que a gente sofra como eles, para vingança. Muitas vezes por vingança. Outro dia, porque não queria que a mulher casasse, né? O espírito chegou em casa, a mulher estava com outro, ele ficou possesso. Ela é minha, não é verdade? Então, ele vira um obsessor. Então, ler o Livro dos Espíritos é fundamental para você entender nos detalhes como que os espíritos estão entre nós e como que eles nos influenciam, como que eles atuam na nossa vida e como que a gente vai se blindar. Tudo isso a gente falou aqui hoje, né? Outra coisa, a gente tem muitos relatos nos livros espíritas de experiências imperdíveis que vale a pena a gente ler, do que as pessoas passaram. Eu gosto muito de saber o que as pessoas passaram. São histórias que vão agregando, são histórias que vão agregando na nossa vida, que vão nos ajudar lá na frente quando chegar a nossa hora, porque a nossa hora vai chegar.
É interessante também a gente, sobre isso que a gente falou aqui hoje, aquele filme E a Vida Continua, imperdível, imperdível. Eu não vou dar um spoiler, não, mas a mulher vai fazer uma cirurgia, desencarna, ela acorda em outro hospital. E ela fala assim, cadê minha família? Por que eu estou aqui? Só que eles vão muito devagar com ela. Ninguém chega e fala assim, você desencarnou, sua boba. Não, porque senão, o que acontece? Eles dizem que quando se chega para determinados espíritos, e fala na lata, assim, a primeira coisa que fala é que a pessoa fica tão apavorada que, pelo esforço mental, ela vai embora. Lembra que crenças criam realidades? Ela volta para casa, ou ela volta para o umbral, ela sai daquele lugar. Ela volta para um outro, ela pode, no apavoramento, no pânico do choque de realidade, ela pode ir para um lugar pior. Normalmente acontece isso. Então eles vão assim, com jeitinho lá na espiritualidade. É diferente dos espíritos que chegam para a gente doutrinar. Os que chegam para a gente doutrinar, eles já estão assim meio que selecionados, amadurecidos para terem um choque de energia, para questionarem, a gente fala, olha onde você está, olha como que a gente está conversando, para a pessoa já dar essa abertura. O espírito que chega, ele já está mais ou menos pronto para questionar, para confirmar mesmo, né? E nos hospitais, eles já têm, nos hospitais espirituais, eles já vão preparando o espírito da pessoa para falar assim, olha, aí a gente começa falando também assim, eu morri, a morte não existe. A morte não existe. A morte faz parte da grande vida. Aliás, a verdadeira vida é no plano espiritual, né? Aqui é uma passagem, uma mera ilusão. Aqui é uma mera ilusão. Tudo passa. E depois que passar essa vida, a gente vai escolher também qual a aparência que a gente vai querer ter. Se a gente vai querer parecer mais velho, mais jovem, a gente vai poder escolher. Ou uma encarnação que fez mais sentido para nós, a gente vai querer ter essa aparência, porque o perispírito ele é moldável. A gente já estudou isso, né? Eu preparei, como sempre, uma lição do nosso Chico Xavier, dentro daquela sequência Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso. Hoje foi Fonte Viva. Vigiemos e oremos, tá? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Gente, que tentação é essa? A influência dos espíritos que estão entre nós. E não tem jeito, eles estão aí, quer você queira, quer não queira, quer aceite, quer não aceite. Boa sorte, eles estão aí e cabe a cada um de nós manter a nossa vigilância, né? As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Ou seja, cada um de nós tem a sua sombra própria. Não tem ninguém santo aqui encarnado, não tem. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. É para isso que estamos aqui. Não viemos para usufruir o tempo todo no mundo de delícias, só para o prazer e descanso. Não, a gente veio para amar, servir, com direito a momentos felizes. Nós temos direito a termos os momentos felizes, sim. Mas não foi para isso que a gente veio. Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Lógico.
o que mais nos desequilibra é quem está perto. É quem está com o laço familiar. É o nosso maior desafio. É quem está perto. É quem está na família. Não tem jeito. Não tem jeito, ninguém escapa disso. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Alguém faz isso por nós? É a gente que pega esse exercício para fazer, né? Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão. Haja perdão para a gente exercitar, né? Haja perdão, é o tempo todo. Da fraternidade pura e do bem incessante. O bem incessante, quer dizer, não dá para a gente fazer o bem e fazer o intervalo. Só vou fazer o intervalo do bem, não aguento. Agora vou fazer um pouco de mal. Não. O bem é incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem as tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Ou seja, temos um trabalho pessoal, íntimo, constante para fazer, para que a nossa vibração se eleve, para que a nossa frequência esteja sempre no alto, sempre ligada no Evangelho, né? Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Não é um horror, não, gente, é natural. É assim que é. Pronto, é assim que é. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias, atravessar tormentas de lágrimas, são vicissitudes lógicas da experiência humana. É tudo isso que vamos passar, cada um de nós. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. O que a gente falou no início, para a gente cair é muito fácil, porque a nossa natureza não é boa. A nossa natureza ainda não. Vai ficar. Nós estamos batalhando para isso, mas ainda não é boa. Então, a gente está aí com os nossos irmãos no plano espiritual, convivendo conosco, normalmente nos testando, e as próprias dificuldades do mundo que já por si só nos forçam a manter o Evangelho vivo dentro de nós. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida de que os espíritos estão entre nós? Eles estão aqui no auditório, mas a gente não vê, mas eles estão, né? Alguns já se deram conta de que estão na verdadeira vida. Outros já sabiam, mas ainda não tinham decidido pegar a charrua do bem para fazer uma outra trajetória, uma trajetória feliz. Porque a alegria é igual eu gosto sempre de dizer, né? Rabindranath Tagore. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Rabindranath Tagore. Né? Então, quem está aí no plano espiritual também, sem saber por onde começar pelo serviço. O amor chega, mas o serviço vem forçar o amor a nascer, né? Então, gente, muito obrigada pela atenção, fiquem bem.